Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2º, desapropriação. Inciso 3º, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5º, serviço postal. Inciso 6º, sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7º, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8º, comércio exterior interestadual. Inciso 9º, diretrizes da Política Nacional de Transportes. Inciso 10, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11, trânsito e transporte. Inciso 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Inciso 13, nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14, populações indígenas. Inciso 15, imigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Inciso 17, organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Inciso 18, Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e de Geologia Nacionais. Inciso 19, Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso 20, Sistemas de consórcios e sorteios. Inciso 21, Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Inciso 22, competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Inciso 23, Seguridade Social. Inciso 24, diretrizes e bases da educação nacional. Inciso 25, registros públicos. Inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27, normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, ressalvados os casos especificados na legislação. As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Inciso 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29, propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2º. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3º. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.
Inciso 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8º. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9º. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: inciso 1º, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2º, orçamento. Inciso 3º, juntas comerciais. Inciso 4º, custas dos serviços forenses. Inciso 5º, produção e consumo. Inciso 6º, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7º, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9º, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10, criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso 11, procedimentos em matéria processual. Inciso 12, previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso 13, assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 14, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15, proteção à infância e à juventude. Inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Capítulo 3º. Dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados. Inciso 1º. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 2º. As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3º. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4º. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27.
O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se eles as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, em 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual,